Lembra daquela época? O cheiro de pipoca no ar? A fita. Velocidade de hemossedimentação rebobinando no aparelho. A gente sentava na frente da TV sem saber que estava prestes a testemunhar o nascimento de uma lenda. Nos anos 80, o mundo era diferente. Os heróis de ação não eram deuses com superpoderes. Eram homens de carne e osso, com cicatrizes, suor e uma determinação de ferro. E no meio dessa era de gigantes, um filme surgiu e redefiniu completamente o que significava ser durão. Hoje eu quero te levar de volta. Não só para lembrar de um filme, mas para sentir de novo aquela emoção, com aquela adrenalina. Se você, como eu, sente saudade daquela época de ouro, já deixa sua inscrição aqui no canal, porque essa viagem no tempo vai ser inesquecível. Vamos juntos nessa... O filme que vamos falar hoje não foi só mais um filme de ação. Ele foi um terremoto. Ele chegou sem pedir licença e quebrou todas as regras. Antes dele, o herói era o mocinho perfeito. O cara que sempre fazia a coisa certa. Mas esse filme, ele nos apresentou um novo tipo de herói. Um anti-herói, um homem que não estava ali para salvar o mundo. Ele estava ali para sobreviver e ele faria qualquer coisa para isso. Porque pense na primeira vez que você ouviu na tela aquele olhar, aquela postura. Ele não precisava de um discurso grandioso. O silêncio dele dizia mais do que 1000 palavras. Cada movimento era calculado, cada decisão era uma questão de vida ou morte. Nós, sentados no sofá, prendíamos a respiração. A gente não estava só assistindo a um filme, a gente estava aprendendo uma lição sobre resiliência, sobre coragem no limite do desespero. Ele nos mostrou que ser durão não era sobre ter os maiores músculos ou as armas mais potentes. Ser durão era sobre a mente. Era sobre a capacidade de pensar rápido, descer, adaptar, de usar o ambiente a seu favor. Era sobre inteligência brutal. Ele transformou uma selva de concreto, um prédio de escritórios em seu território de caça. Cada duto de ventilação, cada elevador, cada centímetro daquele lugar se tornou uma arma em suas mãos. As cenas de ação eram viscerais. Não tinha computação gráfica para suavizar o impacto. A cada explosão parecia real, porque na maioria das vezes era cada soco, cada queda. A gente sentia o som dos vidros quebrando, o eco dos tiros nos corredores vazios. A tensão era construída de forma magistral. Não era só barulho e correria. Era um jogo de xadrez mortal, onde cada peça movida poderia ser a última. E o vilão era tão genial quanto o herói. Ele não era um monstro caricato, com planos de dominação mundial. Ele era inteligente, charmoso, calculista, um adversário à altura. O duelo entre eles não era só físico. Era um embate de intelectos, de vontades. Um queria o caos controlado pelo lucro. O outro só queria sobreviver e salvar quem amava. Essa dualidade, essa complexidade, elevou o filme a outro patamar. Não era só bom contra mal, era ordem contra o caos. A ganância contra o instinto de sobrevivência. Muitos tentaram copiar a fórmula depois. Inúmeros filmes surgiram com o conceito do homem comum, em uma situação extraordinária, mas nenhum conseguiu capturar a mesma magia. Faltava a alma, faltava aquele elemento surpresa, aquela vulnerabilidade que tornava o herói tão humano, tão real. Ele sangrava, ele sentia dor, ele ficava com medo, e era exatamente por isso que ele era tão incrivelmente durão, porque mesmo com medo, ele nunca desistia. Vocês lembram daquela frase icônica, aquela que todo mundo repetia no pátio da escola no dia seguinte? Ela virou um bordão. Um símbolo de uma geração. Era a nossa maneira de dizer: eu não vou desistir. Esse era o nosso grito de guerra. Esse filme não nos deu só entretenimento. Ele nos deu um ícone, um modelo de perseverança que a gente carregou para a vida. As pessoas esquecem do coração que esse filme tinha. Por trás de toda a ação, de toda a testosterona, havia uma história sobre um homem tentando se reconectar com sua família. Ele estava no lugar errado, na hora errada, mas com a motivação certa. Era o amor que uma ouvia. Era a esperança de um abraço no final, de tudo aquilo que uma tinha de pé. E essa camada emocional é o que o torna eterno. É por isso que décadas depois, a gente ainda se arrepia ao assistir. O impacto cultural foi gigantesco. Ele não só definiu o gênero de ação,
para os anos seguintes, mas também influenciou a moda, a música, a própria linguagem. As pessoas queriam ser como ele. Queriam ter aquela confiança, aquela atitude de quem enfrenta o impossível e sai vitorioso. Mesmo que todo machucado. Agora vamos fazer uma pausa e pensar. O que fez esse filme ser tão especial? Foi o roteiro afiado, a direção precisa, a atuação lendária. Foi tudo isso junto, uma tempestade perfeita, de talento e timing. Em uma década marcada por excessos, por ombros largos e cabelos armados, esse filme trouxe uma crueldade, uma realidade que pegou todo mundo de surpresa. Ele era o antídoto para o glamour superficial. Era surdo. Era brutalmente honesto. E a trilha sonora, aquela música que começava a tocar nos momentos de maior tensão, ela se tornou o sinônimo de perigo iminente, de que algo grandioso estava para acontecer. Cada nota musical era como um batimento cardíaco acelerado, nos colocando dentro da cena, ao lado do herói, sentindo a mesma urgência que ele. Quando você ver esse filme hoje, é uma experiência diferente. A gente percebe detalhes que passaram despercebidos na primeira vez, a gente entende as nuances, a genialidade da construção de cada cena. É como reencontrar um velho amigo. Aquele amigo que te ensinou a ser forte, que te mostrou que não importa o tamanho do desafio, ele nos ensinou que heróis não usam capas. Às vezes, eles andam descalços sobre cacos de vidro, com uma camiseta suja e uma determinação que poderia mover montanhas. Ele nos mostrou que a maior arma que temos é a nossa própria mente, a nossa vontade de não se entregar. É por isso que estamos aqui hoje, para celebrar esse legado, para honrar o filme que não apenas definiu o que era ser durão nos anos 80, mas que continua a nos inspirar. Até hoje, ele é mais do que um filme, é um marco, um testamento do poder do cinema de criar mitos, de moldar uma geração. Se você chegou até aqui, é porque essa história também faz parte da sua vida. É porque você também sente essa nostalgia, essa admiração. E é por pessoas como você que este canal existe. Nós somos uma comunidade de apaixonados por essas memórias, por essas emoções que o cinema nos proporciona. Quero te pedir uma coisa. Vamos fazer esse canal crescer. Vamos transformar essa comunidade na maior celebração da nostalgia que a internet já viu. Se inscreva. Ative o sininho. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que viveu essa época com você. Comente aqui embaixo qual é a sua cena favorita, a sua lembrança mais marcante desse clássico. Cada comentário, cada inscrição é um tijolo a mais na construção desse nosso espaço. Esse filme é uma lenda. E nós, os fãs, somos os guardiões dessa lenda. É nossa responsabilidade manter essa chama acesa, apresentar esse clássico para as novas gerações e mostrar a elas o que era um verdadeiro herói de ação. Um herói que nos ensinou que ser durão, no final das contas, é nunca jamais desistir. Obrigado por me acompanhar nessa viagem. Obrigado por fazer parte disso. Obrigado. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história, mais uma emoção, mais um pedaço da nossa vida que o cinema tornou inesquecível.